Vimos na videoaula anterior sobre os conhecimentos prévios, alguns fatos necessários para que vamos usar ao falarmos de prisma. Vimos bem rapidamente, porque já são conhecimentos assim, mais intuitivos. E agora vamos falar propriamente dos prismas. Na próxima videoaula, vamos falar sobre o volume do prisma e de mais algumas figuras. Nessa, vamos falar das propriedades, exceto o volume do prisma. A definição de prismas é a seguinte: temos um polígono, aqui eu segui a nossa principal referência, que define, já pega um polígono convexo e define um prisma convexo. Mas não precisa ser necessariamente convexo, como vamos ver no próximo slide. Temos, então, um polígono convexo, aqui no nosso caso, A, B, C, D, e temos aqui o nosso polígono convexo, e temos um plano alfa, o plano aqui de baixo, e um segmento de reta PQ. Como vai ser o prisma, definido nesse plano por esse segmento? O prisma é a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelo a PQ, com extremidades nos pontos do polígono e situado no mesmo semi-espaço determinado por alfa. Temos aqui, então, pegamos qualquer ponto dentro desse polígono e traçamos aqui uma paralela. Fazemos um segmento congruente que está no mesmo semi-espaço, congruente ao segmento PQ. E pegamos todos os pontos, tanto aqui da fronteira, tanto quanto do interior do polígono. Essa união desses segmentos é o chamado prisma. Na nossa referência principal, fala-se em polígono convexo. Polígono convexo, por isso esse prisma também é chamado de prisma convexo. Falando ainda sobre polígono e região poligonal, por vezes, né, usamos polígono no sentido de região poligonal, mas, por definição, são coisas diferentes. O polígono é a fronteira e a região poligonal compreende o interior do polígono. Mas usamos, aqui inclusive deixei do mesmo texto que estava na nossa referência principal, que é o livro do Oswaldo e do Dolce, né, e do Pompeu, na nossa referência 1, que está no fim do slide. E usamos polígono da mesma forma, inclusive no livro deles, que é um texto assim, bastante formal, usa também polígono referindo à questão interior do polígono. Portanto, o prisma é um sólido, ou seja, não é só a superfície, ele é algo que tem volume. Usamos a questão do polígono como região poligonal da mesma forma que, por vezes, se usa círculo e circunferência de modo contendo o interior, ou tem esses que usamos, há outros livros que usa como sem conter o interior da circunferência. Mas usamos círculo, circunferência, disco, o contexto já diz bastante sobre se estamos usando como interior ou não. Então, temos uma região poligonal convexa, um segmento, e a união desses segmentos tomados dessa forma é definido como prisma. Temos alguns elementos. Temos duas bases, temos aqui as duas bases, né? A face aqui abaixo e a face acima, né? Ou seja, temos aqui o segmento geratriz e ele liga as duas bases. Essas bases são congruentes e paralelas. Temos N faces laterais do nosso prisma. Temos aqui as faces laterais, uma face, temos aqui a outra face. Então, se um polígono tem N lados, vamos ter N faces
ou melhor, se ele tem N vértices, temos N faces laterais. Se o polígono que dá origem ao prisma tem N arestas, o prisma vai ter N faces. Então, contando com a base e com o topo, digamos assim, né, as duas bases do prisma, vamos ter, então, N mais duas faces. N faces laterais mais as duas bases. Temos N arestas laterais, um prisma com polígono de N lados. Então, as arestas laterais, vou marcar aqui as arestas laterais, também serão N arestas laterais. Aqui temos uma aresta lateral. Temos 3 N arestas, porque temos as N arestas laterais e mais N na base e N na outra base. Então, vai dar 3 N arestas. Temos também, observe aqui, que todos os vértices têm exatamente 3 arestas. Todos os vértices do prisma possuem 3 arestas partindo deles. Então, por isso, se temos 3N em cada vértice, vamos ter um triedro. Vamos ter 2N vértices e 2N triedros. E em cada aresta, vamos ter um diedro. Então, se temos 3N arestas, vamos ter 3N diedros. E agora a definição de altura. A altura de um prisma é a distância entre os planos da base. Lembrando que distância entre planos paralelos, vimos junto lá com as definições prévias. Pegamos um ponto de um dos planos e vemos a distância desse ponto ao plano da base. E para ver a distância de um ponto até o plano, traçamos uma perpendicular e a interseção dessa perpendicular passando pelo ponto original será um ponto que será, então, a projeção do ponto original. Então, temos aqui a distância de P até este ponto da base, será a distância entre esses dois planos. Portanto, será a altura do prisma. Vimos esses elementos do prisma, vamos ver aquela observação que eu comentei inicialmente, de que não precisa o polígono ser obrigatoriamente convexo, apenas a nossa primeira referência, que define apenas prismas convexos. Mas os prismas podem ser não convexos. Temos aqui a nossa figura de um exemplo. Este polígono da base não é convexo. Se eu pego um ponto aqui, pego outro ponto aqui, o segmento que une esses dois pontos não está totalmente contido no polígono. Por isso, esse polígono não é convexo. Então, mas continua sendo um prisma. As outras referências definem prismas como polígonos convexos e não convexos. Basta ser polígono. Por isso que na referência 1, que é a nossa principal referência, diz que para todo prisma vale a relação de Euler. Mas podemos garantir o que podemos garantir é que se o prisma for convexo, vale a relação de Euler. Por quê? O teorema da relação de Euler diz que se o poliedro for convexo, vale a relação de Euler. Este poliedro que temos na figura, ele não é um poliedro convexo. Quer dizer que não vai valer a relação de Euler? Não. O que quer dizer é que eu não sei. A princípio, se eu não checar, fazendo as contas, contando o vértice, aresta e face, eu não posso garantir que o número de vértices mais o número de faces vai ser igual ao número de arestas mais 2. Se ele for convexo, eu já posso garantir isso. Mas, se ele não for convexo, pode ser que vale, pode ser que não vale. Por isso que o livro do Oswaldo e o Doce diz que vale a relação de Euler para prisma, mas vale a relação de Euler. Eu posso garantir que vale a relação de Euler
se o prisma for convexo. Agora, falando da seção de um prisma. A seção é a interseção do prisma com o plano, que intercepta todas as arestas laterais. Temos aqui o nosso desenho de uma seção, e essa seção vai ser normal se o plano, né, o plano aqui da interseção da seção é perpendicular às arestas laterais. Então, pela definição, a seção tem aqui um plano que intercepta o prisma em todas as suas arestas laterais, então é uma seção. Se, além disso, ele vale aqui que esse ângulo, ou melhor, esse plano forma um ângulo de 90 graus com as arestas laterais, então essa seção é chamada seção normal. Temos algumas definições, algumas classificações dos prismas. A primeira dela diz sobre a inclinação do prisma. O prisma pode ser reto ou oblíquo. O prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Então, aqui é perpendicular a este plano da base e é perpendicular a este plano da base. As arestas são perpendiculares ao plano das duas bases, todas as arestas. Então, se o prisma é reto, todas as arestas formam um ângulo reto com os planos da base. E os prismas oblíquos são os que não formam ângulos retos. Tenho aqui ângulos, porém não são ângulos retos. Por isso, esse segundo prisma é um prisma oblíquo. Já o prisma regular diz sobre o formato da base. Se o formato da base for um polígono regular, então temos um prisma regular. No nosso caso, visualmente aqui é um hexágono. Então, hexágono regular é um prisma regular. Além disso, o prisma pode ser classificado quanto o formato da base, se for triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Se for um prisma triangular, a base é um triângulo. Se for um prisma quadrangular, é um quadrado, ou um quadrilátero, e etc. Correto. Vamos ver agora um tipo muito particular de prismas, são os paralelepípedos. Eles têm propriedades, muitas propriedades, por isso também são estudados mais a fundo. São estudados muitas das propriedades dos paralelepípedos. Os paralelepípedos, eles são os prismas que as bases também são paralelogramos. Vimos aqui que as faces laterais são paralelogramos. Vimos no slide, as faces laterais são sempre paralelogramos. Basta ser prisma. Se além das faces laterais, as faces das bases forem paralelogramos, então o prisma é chamado paralelepípedo. Ou seja, todas as faces são paralelogramos, não só as laterais. Então, esses são os paralelepípedos. Temos também a classificação quanto à inclinação. Ele pode ser oblíquo ou ele pode ser reto. Reto, porque aqui temos ângulos retos dos planos das bases com as arestas laterais. Uma propriedade é que, se esses ângulos são retos, e já sabemos que são paralelepípedos, ou melhor, que são paralelogramos com ângulos retos são retângulos. Então, paralelepípedos retos as faces laterais são retângulos. Além disso, temos um caso ainda mais particular, que são os paralelepípedos reto-retângulos, também chamados de
paralelepípedos retângulos. Então, pode ser retângulos ou paralelepípedos retângulos, ou ainda podem ser chamados de ortoedro. Não é um nome muito usado, ortoedro, e, inclusive, também não é muito usado paralelepípedo retângulo. Normalmente a gente fala bloco, porque esse nome é muito difícil de falar, como vocês perceberam me ouvindo falar. Então, temos esses casos específicos de paralelepípedos. Aqui a diferença, observe que a diferença do paralelepípedo reto para o retângulo é que aqui no retângulo, todas as faces são retângulos. Já no paralelepípedo reto, a face das bases são apenas paralelogramos, não necessariamente retângulos. Nomes específicos de paralelepípedos. Este aqui, né, temos bastantes propriedades, como vamos ver, podemos calcular a diagonal dele, temos bastante propriedades geométricas conhecidas dele. Um nome também raro de se usar, acho que fora aqui da disciplina de geometria espacial, vocês não vão ver esse nome em outro lugar, são os romboedros, que são os paralelepípedos que possuem todas as arestas congruentes. Temos aqui um desenho, além dele ser um paralelepípedo, as arestas deles são congruentes. Isso. Então, vocês lembrarem dos paralelepípedos, às vezes esses nomes é mais difícil de lembrar, mas o principal é vocês lembrar que, além de ter as bases laterais serem paralelogramos, as bases, ou melhor, as faces das bases também são paralelogramos. Então, aqui, as faces de cima e de baixo são paralelogramos, tá certo? Tem casos que a lateral é retângulo, tem casos que a lateral e a da face são retângulo. O importante é vocês lembrarem que todas as faces são paralelogramos, nos paralelepípedos. Palavras difíceis, né? Não é à toa que todo mundo fala bloco. Então, vimos o romboedro e agora falaremos sobre a área lateral do prisma. O prisma, a área lateral é a área das faces, é a soma da área das faces laterais. Então, a área lateral é a soma de cada uma dessas áreas que temos aqui na figura. Temos a área desta face, temos a área desta outra face e vamos somando. Temos, então, a área lateral. Temos algumas, digamos assim, expressões, não é isso? Quando a gente tem aqui uma seção reta. Quando eu tenho aqui seções retas, aqui uma seção reta, ou melhor, aqui a base, né? E aqui também é uma seção reta, ou melhor, quando a seção reta é aqui no meio, aqui não precisa ser necessariamente reta. Quando eu pego uma seção reta, ou seja, este ângulo é de 90 graus, este também, etc., por consequência, se esses ângulos são retos, então a área lateral será o segmento, o segmento aqui que é uma aresta, o comprimento de uma aresta, vezes a distância aqui formada por essa seção, né, que é chamado aqui de L1. Temos aqui L2 e etc. L3, isso na nossa figura. Então, eu vou somar, pego a seção reta e vejo aqui os segmentos que a seção reta forma com o meu paralelepípedo e vou somando aqui esses segmentos vezes o comprimento das arestas laterais. Todas as arestas laterais possuem o mesmo comprimento.
Então, se eu pego o comprimento desta aresta, ou da aresta, essa aqui do meio, por exemplo, vai ser o mesmo comprimento. E, então, será o comprimento desses segmentos vezes A, que também é chamado de perímetro desse polígono formado pela seção. Observe que aqui não precisa ser necessariamente um ângulo reto nas bases. Mesmo se ele for inclinado, será esta área. Porque se eu passar aqui uma seção reta, aí vai sobrar um pedacinho aqui, porém, se eu passar uma outra seção reta, vou prolongar aqui um pouco este segmento, quando eu passar aqui uma outra seção reta, vai faltar este mesmo pedacinho. Por isso que basta considerar como se fosse um prisma reto, mas não precisa ser necessariamente, porque quando eu passar seções perpendiculares, esse pedaço que sobra embaixo vai faltar aqui em cima. Certo? Então, não precisa ser um prisma necessariamente reto para usar essa expressão da área lateral. E a área total de um prisma é a soma da área das faces laterais com as áreas das bases, das duas bases. Então, pego a área lateral mais a área da base de uma das bases e multiplicado por 2, porque as duas bases têm a mesma área. E, para terminar esta videoaula, vamos falar de uma propriedade do paralelepípedo reto-retângulo, ou ortoedro, ou paralelepípedo retângulo, que a gente conhece também como bloco. Temos aqui o desenho, né, do paralelepípedo e temos a diagonal. Como obtemos o valor dessa diagonal? Muitos de vocês já usaram isso, né, já viram bastante. É que quando eu faço, para obter essa diagonal marcada de azul, primeiro a gente obtém a diagonal, essa diagonal aqui chamada F1, que está aqui desenhada na figura ao lado. Esta diagonal, como obtemos ela? Se temos aqui, então, um bloco de lados A, B e C. Então, temos a base de medidas medida A, e essa outra medida é a medida B. Marcar aqui B. Então, usamos o teorema de Pitágoras, vamos obter que F1, pelo teorema de Pitágoras, vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não, escrevi errado. Vou apagar essa raiz e vou colocar F1 ao quadrado, F1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, temos agora a medida do lado F1. Aqui também é um triângulo retângulo. Portanto, usamos novamente. Temos aqui F1, temos C, que é esse lado aqui na nossa figura. Vou marcar ele aqui para vocês se identificarem. E então, usamos o teorema de Pitágoras. F1 ao quadrado mais C ao quadrado. F1 ao quadrado mais C ao quadrado é igual a D ao quadrado. Então, temos aqui o valor de F1 ao quadrado, por isso que D vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Propriedade que segue imediatamente do teorema de Pitágoras, e a próxima também falando da área do paralelepípedo retângulo, é também imediato. Cada face é um retângulo, então cada face é a medida das arestas, A vezes B, só que eu tenho duas, não é isso? Eu tenho essa aqui da frente e a do fundo da figura. Então, multiplico por 2. Depois, A vezes C, que vai dar esta A vezes C,
C é a aresta de cima, né? Então, A vezes C vai dar essa aresta aqui frontal da nossa figura. E depois, a B vezes C será a aresta aqui lateral. B vezes C, como eu tenho duas arestas, ou melhor, duas faces, né, com essas mesmas medidas, vou multiplicar por 2 também. Então, é imediato ver que a área do paralelepípedo retângulo é 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Se o paralelepípedo retângulo tem medidas A, B e C. Bom, foram essas as propriedades dos paralelepípedos. Na próxima, vamos falar especificamente sobre volumes. Vamos definir, vamos usar os axiomas de volumes e enunciá-los, e falarmos especificamente de volumes de prismas.